Boa noite, irmãos. Um pouquinho de dificuldade aqui com a tecnologia, mas vamos lá. Graças a paz do nosso Senhor, vamos iniciar esse estudo. O link nós colocamos no grupo da igreja e o texto base para a gente estudar é o Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao 21. Então, a gente vai tentar falar alguma coisinha sobre esse texto. Bem, o texto ele narra é, a história do encontro de um homem, Nicodemos, com Jesus. E Nicodemos era um grande líder judeu, respeitado, com vasto conhecimento, intérprete, doutor da lei. E Nicodemos era membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia, é um tipo de corte dos judeus. Era uma assembleia religiosa judaica do tempo de Jesus. E os membros do Sinédrio, eles governavam e julgavam segundo as leis de Moisés e as tradições judaicas. O Sinédrio era constituído pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, pelos anciãos e pelos escribas. O poder do Sinédrio era, digamos, limitado. Apenas julgavam os crimes contra as leis judaicas. No tempo de Jesus, os judeus eles viviam debaixo do domínio do Império Romano. Os acusados eram levados perante o Sinédrio e ali eles realizavam o julgamento, né? O acusado ele era julgado pelos líderes, né? Culpado ou inocente, e ali mesmo, se caso fosse absolvido, era absolvido no mesmo dia. Agora, se eles interpretassem que o culpado, o acusado, aliás, fosse culpado, para determinar uma sentença, teria que esperar no outro dia. E ali mesmo se determinava o castigo. Mas para uma pena em específico, que é a pena de morte, o Sinédrio ele tinha que recorrer às autoridades romanas. Bom, infelizmente, nessa instituição havia líderes desonestos, interesseiros. No Sinédrio era comum as divisões, porque os membros o qual faziam parte do Sinédrio, eram membros fariseus e saduceus. E eles, não raro, tinham interpretações diferentes das leis de Moisés. O fato é que havia corrupção no Sinédrio. O Sinédrio não era algo muito bem visto pelas pessoas. No caso, até no julgamento de Jesus, na primeira instância, digamos assim, e também no caso de Estevão, os irmãos conhecem a história do diácono Estevão, o Sinédrio aceitou acusações claramente falsas, condenando homens inocentes à morte. Então nós vemos um quadro no Sinédrio de grande desonestidade,
divisão, corrupção. No caso de Jesus, o sinédrio ele foi movido de grande inveja de Jesus, porque o povo se identificava no modo de julgamento de Jesus. Porque o julgamento de Jesus era humanizado, era leve. Jesus ele se exaltava com líderes. Por exemplo, os líderes fariseus, líderes do sinédrio, porque eram conhecedores, eram ditos conhecedores, mestres, doutores da lei, mas julgavam sem misericórdia. Mas Jesus ele sabia atuar com compaixão de uma mulher pega em adultério, por exemplo. O sinédrio ele deveria promover a santidade, a obediência às leis de Deus, mas infelizmente ele promovia os seus próprios interesses. E entre parênteses, a gente diz que qualquer semelhança é mera coincidência. E Nicodemos era parte dessa instituição. Porém, no versículo 1 do texto, que nós temos como base, nos mostra que Nicodemos era alguém diferente. Era alguém que se interessava pela verdade, alguém que não tinha a maldade no coração, era um homem sensato. E foi em busca dessa verdade que Nicodemos vai ter com Jesus. E eu queria fazer um parênteses aqui que eu considero importante, embora não seja a mensagem central do texto, mas uma lição que nós podemos tirar disto é ainda que nós temos alguma instituição por ruim, por ineficiente, porque talvez ali não dê um atendimento de primeira qualidade, mas ainda que nós temos essa instituição por ineficiente, nós podemos ter certeza que nessa instituição há maus trabalhadores e há bons. Com certeza há pessoas no meio dessa instituição que agem, que querem agir corretamente, que buscam dar um atendimento correto. E eu digo que nós devemos ter cuidado, cuidado para nós não sermos levados pelos difamadores. Eu canso de ouvir dizer, por exemplo, sobre o PA, o pronto atendimento aqui no nosso bairro. Ah, esse PA é um lixo, é uma porcaria, os médicos são ruins. E isso eu acho um absurdo, irmãos. Nós sabemos que os recursos muitas vezes são poucos, nós sabemos que tem muito o que melhorar, mas esse PA ele faz uma média de 4.000 atendimentos por mês. Eu tenho um amigo que a mãe dele foi salva de um infarto que teve, foi salva aqui nesse pronto atendimento. Outro amigo, mora bem pertinho aqui de casa, a filha dele roxa, engasgada, e ele socorreu no PA, e foi lá que a filhinha dele, recém-nascida, foi salva. Foi socorrida lá. E os enfermeiros, ali o médico, conseguiram contornar a situação e ali ela foi salva. E a gente conhece alguns profissionais ali de todo qualquer, quase toda a categoria, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, socorristas, a gente conhece e a gente pode afirmar que na grande maioria eles querem fazer um bom trabalho.
E muitas vezes eles não têm os recursos para dar tudo aquilo que é necessário. Mas o caso é que eu imagino quanto é desanimador, irmãos, ouvir que o seu esforço, o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho não vale nada, é uma porcaria. Não caiamos no embalo daqueles de língua venenosa que difamam. Em Salmos 101:4 diz assim: Longe de mim os perversos de coração, não me deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros às ocultas, eu o farei calar. Assim como os olhos altivos, coração soberbo e arrogantes, não suportarei. E tantas e outras instituições, irmãos, que nós podemos citar aqui, que são alvos constantes de difamações. Hoje, ainda mais hoje, né, na era da tecnologia, que uma informação ela tem o poder de se espalhar praticamente pelo mundo todo muito rapidamente. E novamente eu digo, tomemos cuidado. Há pessoas diferentes no mesmo local. E em respeito a essas pessoas que agem com integridade e buscam realizar o seu trabalho muito bem feito, com dedicação, nós devemos vigiar para que não caiamos, não sermos encontrados difamadores. Que Deus não nos encontre como difamadores. Fechamos o parênteses nesta parte. Nós vamos voltar ao texto. Então, nós estamos diante do encontro de Nicodemos com Jesus. E desse encontro nós podemos tirar grandes ensinamentos. Eu tive estudando um pouco esse texto, buscando, é, e assim, muitas vezes é que a gente busca, a gente muitas vezes não consegue passar aquilo que a gente busca. Mas eu consegui extrair grandes ensinamentos para a minha vida. Bom, o fato, né, que no versículo 2, Nicodemos chega até Jesus e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E após essa palavra de Nicodemos, Jesus retrucou: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nós observamos aqui que a fala de Nicodemos, ela incomoda Jesus, porque a fala de Nicodemos era alguém que observava a lei e achava que isso era suficiente. Nicodemos chega até Jesus cheio do conhecimento, né? Ele era um doutor, mestre da lei, cheio daquilo que até ali ele havia aprendido. Bom, e Nicodemos ele estava concluindo humanamente falando, né, julgando ser Jesus alguém especial, vindo de Deus pelos sinais que ele realizava. Mas somente com conhecimento humano, jamais o ser humano conhecerá a Deus. Porque Deus é aquele que se revela aos que o buscam em espírito e em verdade. Deus é aquele que se revela aos que se achegam ao seu trono com humildade, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que a única coisa que ele sabe é que ele é necessitado da graça de Deus. Aquele que se achega a Deus cheio do conhecimento ficará confundido, porque
porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E Nicodemos fica confuso, fica confundido. Nascer de novo? Eu não estou entendendo, Jesus. Eu não estou entendendo essa conversa. E há quantos líderes do nosso tempo, cheios do conhecimento, cheios de si mesmo, doutores, mestres, cheios do eu conheço, eu sei, sem humildade nenhuma. Querem ser líderes, pastores, ovelhas não. Conhecem a Deus como aqueles que estudam a água, ensinam quantos e quais átomos, né, é necessário para se formar uma molécula, falando difícil, mas nunca mergulharam nas águas para a sentirem. Não têm experiência com Deus, não podem entender o que Jesus fala, não conhecem a voz do Mestre, não reconhecem a voz de Jesus. Em João 10:27 diz: As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Para fazermos parte do reino de Deus é necessário crer em Jesus. É necessário ter relacionamento, mergulhar, sentir, ser limpo por essa água. Jesus é a fonte da água viva. Estudar a água pode até ser interessante, adquirir conhecimento, ser reconhecido, né, como um líder, um sábio, um mestre, mas somente quem mergulha, quem se envolve, se entrelaça, busca, se derrama, pode entender. E Jesus não deixa por menos depois desta fala de Nicodemos, né? Jesus, quando viu que Nicodemos estava confuso, ele diz: És mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Jesus de maneira nenhuma não quis dizer que era para Nicodemos estudar mais, não, muito, de forma alguma. E muito menos quis dizer que era errado observar a lei. Aqui não era uma conversa teológica. Jesus estava se revelando a Nicodemos. Na verdade, muitos respeitam Jesus, consideram Jesus um cara legal, bacana, mas não querem abandonar seus prazeres, seus egos, suas posições, suas conclusões, suas próprias vidas para aceitarem a Cristo. Muitas pessoas têm os seus conceitos, aquilo que aprenderam, que às vezes concluíram ser aquilo a verdade. E o ser humano ele precisa reconhecer a sua fragilidade, a sua pequenez, os seus pecados e aceitar o novo de Deus. E Jesus fala, se revelando a Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava falando, Nicodemos, você precisa se converter. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa crer nas minhas palavras. Você é observador das leis de Moisés, mas se não crer no Filho de Deus, se não se arrepender das suas más obras, você não vai poder entrar no reino de Deus.
que a salvação somente vem através de Cristo. Então, Jesus relata ali, Jesus explana o plano de salvação ali para Nicodemos. Nicodemos, você precisa receber o novo de Deus. Você precisa ser transformado. Você precisa crer em mim. Na verdade, irmãos, nós avaliamos até aqui negativamente a Nicodemos por ter ido a Cristo cheio de si, com suas conclusões, de repente até com sua prepotência, quem sabe. Nicodemo estava ali cheio dos seus achismos, cheios daquilo que ele aprendeu. E talvez nós nos identificamos com Nicodemos. Nós nos identificamos com Nicodemos quando nós não aceitamos a verdade, ainda que ela esteja diante de nós. Nós nos identificamos com Nicodemos quando quando achamos que sabemos de tudo, quando fazemos parte de um grupo que para nós é o melhor grupo, é o grupo de alta posição, é o grupo de mestres, grupo de doutores, grupo daqueles que ensinam, que sabem. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, cheios daquilo que nós interpretamos ser o correto, ou nós nos identificamos com Nicodemos quando nós não estamos entendendo a voz de Jesus. Bem, nós podemos aprender com Nicodemos ou com a história do encontro de Nicodemos com Jesus, algumas coisas. E o que eu posso tirar positivamente deste encontro é que Nicodemos foi ter um particular com Jesus. Não que de forma alguma é errado aquela fala que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, às escuras, escondido. Pode estar totalmente certo. Eu estou indo por um outro caminho, que é que Nicodemos foi até Jesus para ter um particular. E é o que o ser humano, é o que nós precisamos, é um particular com Cristo. E ficou muito claro que não importa a nossa condição, a nossa posição, ir até Cristo nunca é viagem perdida. Ir até Cristo pode até significar ouvir algumas reprovações, mas com certeza nós iremos ouvir do seu perdão, do seu amor, a sua instrução, a sua direção, o seu plano para cada um de nós. Como o presbítero Danilo mencionou na reflexão de domingo, né, sobre o profeta Elias, depois de ter passado toda aquela agitação, todo aquele barulho, toda aquela confusão, e até ali não ter se ouvido a voz de Deus. Mas depois disso veio uma leve brisa, e nessa calmaria ouviu-se a voz de Deus. Nicodemos preferiu ir à noite, preferiu um particular, preferiu ter um momento separado com Cristo. E Jesus, ali foi revelado maravilhas para Nicodemos. Buscar a Cristo, ter um particular com Cristo, é a melhor decisão que o ser humano pode tomar.
Sempre, em todos os momentos, a melhor decisão do ser humano é esvaziar de tudo aquilo que se sabe, de tudo aquilo que aprendeu e cair aos pés de Cristo, no particular, sozinho, você e Cristo, eu e Cristo, e ali buscar do seu plano, e ali buscar a sua voz, e ali buscar o que Deus, o que Cristo tem a nos dizer. É essa a mensagem, irmãos, que eu gostaria de deixar sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. E eu poderia falar muitas outras coisas que eu, meditando nesta passagem, Deus falou ao meu coração. Mas o que eu queria de deixar bem frisado é que cada um de nós, todo o ser humano, em toda a face da terra, precisa ter um particular com Deus para ouvir do seu plano de salvação, da sua instrução, do seu amor, todos nós. E nós, em todo momento, feliz ou não, buscamos esse particular no nosso quarto, no nosso trabalho, na própria igreja. Tenhamos essa direção, tenhamos sempre essa busca, decidimos sempre buscar o Senhor Jesus. Amém? E eu quero terminar essa reflexão com o refrão de um louvor que eu gosto demais, que diz assim: não há um só lugar onde o homem possa ir e se afastar do olhar do Deus que o criou, por que tentar comprar castelo de ilusão, como quem pensa que tem Deus em sua própria mão. Tão certo como o sol brilha no dia que virá, é mais feliz o homem que entrega a Deus todo o seu coração. Futuro, vida e tudo mais, eis o segredo eficaz do homem que confia e espera no Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.